Lucas 15, vamos lá. O bizu de hoje tá assim, irmãos, top das galáxias. Espero que você possa mastigar aí com os dentes e refletir acerca daquilo que Deus tem para sua vida, ok? Lucas 15, eu vou ler o versículo 14 ao 16, ok? Lucas 15, versículo 14 e 16, que diz assim, olha: E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele ouviu os seus campos, e ele enviou os seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava, perdão, encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. Bom, bizu de quarta na quarentena. Hoje está sendo o terceiro bizu. Então, se você perdeu algum, vai lá no YouTube da nossa igreja e tem lá os outros dois. E o de hoje, ele vai entrar lá entre hoje à noite ou amanhã. Pois bem, o texto bíblico é interessante. Você conhece a história. Diz-nos que o autor Lucas diz que, dado momento, o filho mais novo chega para o pai e pede ao pai a parte que lhe cabe. Aquilo que lhe cabia aos seus olhos, herança, ele pede ao pai. Vale lembrar que tanto o mais novo quanto o mais velho, eles estão interessados não no amor do pai, mas naquilo que o pai pode dar. Então, tanto um quanto o outro está interessado no dinheiro. O filho mais velho, ele tenta postular alguma coisa, mas na verdade o interesse dele é o dinheiro também, é aquilo que o pai tem. Mas a história diz que ele chega para o pai e pede: pai, me dá aquilo que me cabe. O pai não pontua nada, o pai não faz objeção alguma, o pai simplesmente reparte, né? O pai simplesmente realiza o desejo do coração do seu filho mais novo. O pai reparte com ele muito mais do que questões financeiras. Não era só dinheiro, irmãos. Quando a gente pensa em uma vida financeira, uma vida próspera, perdão, quando a gente pensa numa vida próspera, a vida próspera ou prosperidade não tem nada a ver tão somente com o dinheiro. Esse pai, quando reparte com o seu filho, Deus abençoe Jonathan Reis, meu xará aí, Deus abençoe Jonathan. Esse pai reparte com o seu filho propriedade. Propriedade no grego, aqui é bios. Esse pai está repartindo, esse pai está dando ao seu filho a sua história. Ele reparte com o seu filho a sua história. Ele reparte com o seu filho o seu suor, aquilo que foi labutado ao longo de todos os anos para poder construir. É isso que esse filho leva consigo. O texto bíblico diz que ele pega tudo aquilo, juntou tudo aquilo, vai embora. Não olha para trás, não sente arrependimento, não sente tristeza, não sente remorso. Ele pega tudo e vai embora. Interessante que ao pegar tudo aquilo e ir embora, ele vai. E o texto bíblico diz que ele gasta tudo. Gasta tudo de forma irresponsável. Pensa, ele sai com tudo, dado o momento na sua história, ele já não tem mais nada. O versículo que nós lemos diz que, havendo gastado tudo, a Bíblia não traz precisamente tempo ou momento em que ele gastou tudo. Em quantos anos? Em quantos meses? A Bíblia não diz, só diz que ele gastou tudo. Não tem como fracionar os anos. Mas ele gastou tudo, e em gastando tudo, ele vai buscar refúgio. Ele vai buscar refúgio com os cidadãos daquela terra. Os cidadãos daquela terra, ninguém ajuda ele, e para dar uma forcinha, manda ir para o chiqueiro. No chiqueiro, com os porcos, ele deseja comer as cascas que os porcos comem. Do palácio para o chiqueiro. Do céu para o inferno.
Que experiência interessante, ou dantesca, ou triste, do palácio para o chiqueiro, do céu para o inferno. Na casa do pai, ele tinha tudo. Agora, ele não tem nada. Na casa do pai, ele tinha um banquete. Agora, ele deseja comer cascas. Ele deseja comer aquilo que os porcos comem. O texto bíblico diz: Pai, dá-me aquilo que eu tenho por direito. O pai dá. Em contrapartida, passa-se o tempo, ele perde nada. Primeiro bizu para você, anota aí. Sei que vocês já estão ficando espertos aí. Anota aí, o primeiro bizu diante dessa história. Não troque o eterno pelo efêmero. Anota aí, não troque o eterno pelo efêmero. Você já ouviu aquele bizu que diz assim, olha, não troque o certo pelo duvidoso. O que era o certo e eterno? Está na casa do Pai. O que era o eterno? Está na casa do Pai, provando do cuidado do Pai, do carinho do Pai, do amor do Pai, da fraternidade do seu irmão. Ele abre mão de estar na casa do Pai, ele abre mão de estar com o seu irmão para viver a sua escolha. Ele troca aquilo que é certo por aquilo que é duvidoso. E muito mais do que duvidoso, por aquilo que era errado. Lamentavelmente, as nossas escolhas, aos nossos olhos, é certo. Esse menino, esse jovem, achou que estava fazendo certo. Pai, me dá o que é meu e eu vou embora. E assim ele fez. Ele abriu mão daquilo que tinha como um prazer, uma felicidade eterna com a sua família, abre mão e vai viver a sua vida, abre mão as suas escolhas. Por que não trocar o eterno pelo efêmero? Porque aquilo que Deus tem para nós é eterno. Aquilo que o mundo tem para nós é passageiro. O que Deus tem para nós é eterno. O que o mundo tem para nós é passageiro. Lamentavelmente, à luz do texto que nós lemos, temos refletido, pensado, existem ainda muitos filhos que estão abrindo mão de ver o prazer eterno com Deus para viver prazeres momentâneos no mundo. A gente olha para esse jovem rico e de repente quer bater nele. A gente olha para esse jovem rico e quer criticá-lo. A gente olha para esse jovem rico, a gente olha para esse jovem, para esse filho jovem, aí quer bater nele, quer criticar, quer mirar a flecha da nossa crítica, mas muitos de nós também corremos o risco de fazer escolhas erradas diante de prazeres momentâneos. Então, primeiro bizu, não troque o eterno pelo efêmero. Sabe, gente, eu fico perplexo diante de escolhas que pessoas também vão fazendo diante da sua vida. Você quer ver um tipo de troca? Quantos filhos trocam o amor do pai, o aconchego do lar, por amizades passageiras? Quantos adolescentes, quantos filhos trocam aquilo que é eterno, a casa, o cuidado na casa, o cuidado do pai, da mãe, de um irmão mais velho, por prazeres de amigos momentâneos? Troca o aconchego do lar por baladas passageiras e acham que estão na crista da onda. Bom, isso são os jovens. Mas quantos homens trocam? Agora vai ficar quente. Dá tempo de sair se você quiser. Quantos homens trocam o aconchego do lar por prazeres momentâneos? Quantos homens trocam uma esposa de casa, sabe? Aquela esposa companheira, aquela esposa amiga, mãe dos filhos, que cuida do camarada muito bem, uma esposa excelente.
quantos homens trocam a esposa por questões passageiras? E você sabe o que eu estou querendo dizer? Quantos homens abrem mão disso, do prazer de estar em casa, do prazer de estar com a família para viver aventuras? Não troque o eterno pelo efêmero. Mas o oposto, o contrário, também é verdadeiro. Quantas mulheres trocam aquele camarada que é trabalhador, que é de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de repente na igreja. É um camarada que é pau para toda obra, é um camarada gentil, educado, trabalhador, gente boa. Quantas mulheres também abrem mão de um camarada desse para viver a aventura? Como eu disse, olhar para esse jovem, e a Bíblia diz que ele desperdiça tudo para viver uma vida desordeira. Ora, quantos de nós estamos diante de uma possibilidade também de viver uma vida desordeira? É interessante o texto, é desafiador o texto, porque existem muitas pessoas, homens, mulheres, que também podem correr o risco de viver uma vida desordeira. Você consegue entender o desafio? O texto bíblico diz que esse jovem desperdiça o que tinha e agora passa a não ter nada. Quantos homens desperdiçaram o prazer de estar com a sua esposa para estar num prazer momentâneo? Quantas esposas desperdiçaram o prazer de estar com o seu esposo por um prazer momentâneo? Quantos filhos desperdiçaram o prazer de estar com seus pais por um prazer momentâneo? Não troque o efêmero, não troque o eterno por aquilo que é efêmero. Não troque o certo pelo duvidoso. Você pode acabar no chiqueiro da vida. Mas tem um segundo bizu, pastor Aloísio. Um beijo, pastor. Deus abençoe. Mas tem um segundo bizu nesse texto, que temos pensado como bizu de quarto na quarentena. Toda escolha, guarda isso, mastiga aí, toda escolha insensata desembocará em algum lugar que jamais imaginaríamos. Vou repetir para você. Toda escolha insensata vai desembocar em algum lugar que você jamais imaginaria. O texto bíblico diz, no verso de número 16, e ele desejava encher o seu estômago com as caixas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. O 15 diz, e ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar porcos. Do palácio para o chiqueiro. Da companhia do pai e do irmão, agora ter como companheiro de jornada um porco. Toda escolha insensata vai desembocar em algum lugar que você jamais imaginaria. Irmãos, não precisa fazer muita força. Eu acredito que esse jovem jamais imaginou que poderia parar num lugar como esse. Esse jovem jamais imaginou que chegaria ao ponto de desejar ou de ter necessidade de comer as cascas que os porcos comiam. Mas por que isso, pastor? Escolha insensata. Não pensou, não refletiu. Pai, me dá aquilo que me cabe. Quantos de nós também não agimos assim? Quantos de nós, diante de escolhas insensatas, estamos vivendo um hoje que não imaginaríamos que estaríamos vivendo? Então, letra A, cuidado com as suas escolhas do hoje. Letra A, cuidado com as escolhas do seu hoje, pois o amanhã trará à tona a sua escolha. Cuidado com as escolhas que você faz hoje, de forma insensata. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, não. A insensatez é uma tolice. Cuidado com as escolhas insensatas. Você vai desembocar
em algum lugar que você não imaginava. Aí, talvez, muitos de nós, que de repente está vivendo um hoje que não imaginou, é porque lá atrás agiu de forma tola, agiu de forma impensada, agiu sem refletir. E a Bíblia diz, não é bom agir sem refletir. Então, antes de tomar qualquer decisão, reflita. Para pensar um pouquinho, analisa os fatos, analisa aquilo que pode acontecer lá na frente. Não é bom agir sem refletir. Toda escolha, toda a ação sem reflexão gera tolices na vida. Sabe, querido? E não adianta colocar a culpa em ninguém. Como eu tenho dito, não adianta colocar a culpa em ninguém, porque é culpa disso, a culpa daquilo, não. A culpa é sua, a culpa é minha, que diante da vida, muitas vezes, agimos sem refletir. E tudo que você lança na terra, você vai colher, querido. Eu sempre falo uma coisa na igreja. Se você não gosta do que está ouvindo da vida, procure refletir, ou procure analisar ou refletir o que você está dizendo para ela. Por quê, pastor? Porque a vida é um eco. Vou repetir. Se você não está gostando do que a vida tem lhe trazido como retorno, procure analisar o que você está emitindo a ela, porque isso vai desembocar em algum lugar. Há quem diga que a vida é um bumerangue. Aquilo que lança é aquilo que volta. Então, o seu hoje pode não estar bem. Pastor, o meu hoje não está bom. Por quê? Escolhas que você fez lá atrás. Então, letra B. O seu hoje é a consequência do seu ontem. O seu hoje é a consequência do seu ontem. Se você deseja ter um futuro de excelência, plante coisas boas no seu hoje. Decida por um caminho sadio, por um caminho salutar, por um caminho coerente. Decisões coerentes. Não tome decisões precipitadas, de cabeça quente. Analise os fatos. Analise os fatos. Por quê? Porque amanhã pode dar errado. Ora, você plantou batata e quer colher chuchu, não tem como. Vai dar errado. Vai desembocar em uma forma ruim. Então, cuidado. Não troque o eterno pelo passageiro. Não troque a sua família por uma baladinha. Tá pescando, irmão? Tá pegando aí? Não troque a sua família por uma baladinha. Sabe, irmão? Não troque a sua esposa pela sexta-feira à noite com a rapaziada. Consegue entender? Não troque a sua esposa. Fica mais um pouquinho aqui. Não, irmão. Sai do seu trabalho, vai para a sua casa. A sua esposa está te esperando. Sua família está te esperando. Minha irmã, o contrário também é verdadeiro. Não troque esse homem trabalhador, gente boa, por aquele Dom Juan que se apresenta contando uma história. Isso é só história. Não abra mão do camarada trabalhador que você tem, do cara que acorda de madrugada para ir trabalhar, ou do cara que, sabe, corre aqui, corre acolá para não poder deixar faltar nada na sua casa. Talvez é um bom pai para os seus filhos, sabe? Não abra mão disso não. Todo Dom Juan é só conto, conto furado. Não empreste seus ouvidos pro dito Dom Juan, que é só mentira. Não troque o seu marido por contos passageiros. Isso passa. Filho, você jovem, adolescente, não abra mão do conselho do papai, que são conselhos eternos, por conselhos de amigos, que são passageiros. Bizu número 2. Escolha certo, para que viva uma vida de forma certa. Cuidado com a tolice, cuidado com escolhas erradas. Isso vai desembocar em algum lugar que você jamais imaginaria. Como eu disse, esse menino jamais imaginou que iria viver num chiqueiro. Jamais imaginou que do palácio ele iria viver num chiqueiro.
jamais imaginou que a escolha lá atrás iria desembocar tendo como companhia um porco. Cuidado com as suas escolhas, meu irmão, minha irmã. Agora, o terceiro e último bizu é que a sensatez na vida faz total diferença. Perceba, escolha insensata, atitudes ou ações de tolo. A insensatez trará tolices. Agora, quando nós temos uma atitude sensata, isso faz total diferença. O texto bíblico diz lá no versículo de número 17: E ele, caindo em si, disse: Quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome. Ele caiu em si. Ele analisou, refletiu, se arrependeu. Bom, atitudes erradas, elas não precisam ser eternizadas. Atitudes erradas não precisam ser eternizadas. Ele tomou uma atitude errada, saiu. Mas esse sair não precisava ser eternizado, como quem diz, para sempre. Que bom que ele caiu em si, se arrependeu e voltou. Lamentavelmente, tem gente que sai e não tem oportunidade de voltar. Quantos casamentos poderiam ter sido preservados se o marido não saísse para viver uma aventura? Quantos casamentos poderiam ter sido preservados se a mulher não tivesse saído para viver uma aventura? Quantos relacionamentos de pai e filho, de filhos, deveriam ser preservados se a filha não desejasse sair de casa antes do tempo? Se o filho não desejasse sair de casa antes do tempo? Ora, atitudes tolas, insensatas. Mas não significa que nós precisamos ou iremos viver a vida toda no erro. Caindo, porém, se arrependeu. Como disse, as atitudes erradas não precisam ser eternizadas. Precisamos dessa atitude para avaliar o percurso da vida, cair em si. Você errou. Não significa que você vai viver no erro para sempre. Você vai cair em si, se arrepender e voltar. Insensatez não significa que você deve viver com ela ou diante dela pro resto da vida. É cair em si. Então, o nosso bizu hoje, ele está voltado muito mais para dentro das escolhas que nós fazemos diante da vida. Depois, queridos, não adianta se lamentar. A vida é um eco, a vida é um bumerangue. Tudo que vai, volta. Escolhas insensatas, atitudes precipitadas, diante de uma situação que a gente não consegue, às vezes, segurar pelas mãos. Então, estamos no mês da família. Cuidado, preserve a sua família. Ame a sua família. Cuide da sua família. Não abra mão da sua família. Cuidado com as suas escolhas. Você pode se perder a sua família. Cuidado com isso. O mundo é passageiro. Tudo é muito passageiro. Agora, valores do reino, família, são eternos. Deus não abre mão de valores eternos. E a família está dentro, inserida naquilo que é um valor eterno para Deus. Cuide da sua família. Minha irmã, cuida do seu esposo. Esposo, cuide da sua esposa. Filho, cuide dos seus pais. Pais, cuide dos seus filhos. Cuidado com as atitudes precipitadas. Atitudes precipitadas, impensadas, consequências catastróficas. O caos pode vir diante de uma escolha totalmente errada e equivocada. Lamentavelmente. Agora, o texto bíblico diz que ele cai em si e decide voltar. Ou seja, viver num chiqueiro não é algo eterno. Ele se arrepende e volta. Talvez você está vivendo hoje uma situação ruim,
Ah, precisa cair em si, entender que errou e voltar. E diante do Pai, reconhecer que errou, pedir perdão ao Pai, porque o Pai tem um coração aberto para perdoar você e a vida seguir normalmente e você voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. É tempo de você voltar para sua família, para o lugar onde você nunca deveria ter saído. É tempo de voltar. Decisões coerentes para a glória do nosso Deus. Amém, gente? Eu não entendi. A irmã Ivone está falando aqui conosco. Depois a irmã digita aí para eu entender melhor. Ok? Então, esse foi o bizu de quarta na quarentena. Eu falei, deu tempo de sair enquanto estava no início, né? Mas entenda, se é um bizu, é para que nós estejamos o quê? Atentos. Porque o Pai corrige aquele que ama. Então, no domingo, domingo à noite agora, foi um bizuzaço, lembra? Esse também está na gama dos bizus, que é aquele bizuzaço, é para a gente ficar esperto. Irmão, só vacila quem não lê a Bíblia. Só vacila quem não está atento. Porque o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, tentando buscar aquele que possa tragar. Tem muito que não tem oportunidade de voltar, não é, pastor? Sim, boa. Boa, Sueli. Lamentavelmente, diante das escolhas que se fazem, alguns não têm oportunidade de voltar. Nesse caso aqui, o Pai perdoou. Mas, lamentavelmente, em alguns casos, algumas pessoas não perdoam. Infelizmente. Gente, meu tempo está acabando. Eu não tenho como voltar, não, tá? 16, 15 segundos restantes. Então, um beijo para vocês, tá? Façam escolhas certas, no nome de Jesus. Não é nem tempo de orar, tá? 6 segundos. Um beijo para vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.